Olá, professor José Roberto. Afinal de contas, os animais têm uma língua semelhante ou nos mesmos moldes da língua humana? É o que nós iremos tratar neste vídeo. Eu sou o professor José Roberto e vou discorrer aqui este tópico com base no meu livro Linguística, Outra Introdução, que você pode acessar e pode adquirir através do link que se encontra aqui abaixo deste vídeo. A linguagem animal e a língua humana. Note vocês que eu já fiz uma distinção aqui bem clara de linguagem e língua. Isso porque linguagem é um termo mais amplo e língua nós tomamos aqui num sentido mais específico. Para iniciar, portanto, eu faço referência a uma pesquisa desenvolvida em 1959 por Carl von Fritsch, que foi um estudioso das abelhas e que ele foi capaz de identificar que as abelhas elas têm um movimento específico, um movimento próprio, para determinar para as outras abelhas, para comunicar para as outras abelhas onde se encontra um pólen, um determinado pólen. Então elas têm uma dança na forma de círculo ou uma dança na forma de 8. E dependendo deste movimento paralelo ao Sol, isso faz com que as outras abelhas sejam capazes de identificar onde este pólen se encontra para que possam ir buscar. Então, nós ressaltamos aqui que existe um modelo de comunicação, evidentemente um modelo intuitivo, um modelo biológico nas abelhas que comunica. Mas nós sabemos também que não apenas as abelhas se comunicam, as formigas também se comunicam tocando as suas anteninhas e todos os animais têm algum processo de comunicação. Há uma grande indagação a respeito do papagaio. Algumas pessoas dizem, será que o papagaio fala? É bem provável que o papagaio apenas repita algumas palavras, alguns sons, a partir dos quais ele foi adestrado. Mas ele não pode falar, evidentemente, e aí eu já vou adiantando aqui, ele não pode ter uma língua especificamente nos mesmos moldes do ser humano. Em 1970, alguns estudiosos, que eu cito o nome deles aqui, o Herbert Terence, Laura Ann Petito, Richard Sanders e Tom Bever, eles tentaram adestrar uma chimpanzé e deram para ela o nome proposital de Nim Chimpsky, fazendo uma ironia ao nome de Noam Chomsky, que é o linguista que defende que a língua é algo específico, é inerente à espécie humana. Eles tentaram fazer com que a Nim Chimpsky fosse capaz de desenvolver uma língua. No entanto, apesar de muito esforço, ou mesmo com muito esforço, a Nim não foi capaz de rearranjar elementos linguísticos para produzir aquilo que nós denominamos de língua. Então, nós gostaríamos de ressaltar aqui algumas características ou propriedades da língua humana que fazem com que a língua humana seja diferente da linguagem dos animais como um todo. E, de algum modo, fortalece a tese desenvolvida pelo gerativista Noam Chomsky e por outros estudiosos, também de um aspecto, de uma área mais social, na defesa de que apenas os seres humanos têm uma língua própria e específica. 5 características da língua humana, que são próprias da língua humana. A primeira delas, deslocamento. O ser humano é capaz de falar a respeito de pessoas, coisas que não estejam no contexto imediato. Nós podemos falar de pessoas que foram a algum lugar em um determinado dia da semana. Então, e nós não precisamos mostrar essas coisas fisicamente. Nós apenas remetemos, referenciamos em termos
linguísticos. Então, a língua humana ela serve para falar de coisas, lugares e tempos que não estão no contexto imediato. Então, essa característica nós denominamos de deslocamento. A segunda característica é a arbitrariedade. A língua ela tem elementos linguísticos a partir dos quais nós podemos nomear determinados objetos, determinadas coisas no mundo e até fora dele. E essa relação entre o nome e as coisas é uma relação arbitrária. Ela não é uma relação natural. Então, nós damos o nome a livro, por exemplo, e não há nada no objeto que, de fato, tenha uma relação natural a esse nome que recebe. Portanto, a arbitrariedade é uma especificidade da língua humana, de nomear as coisas, nomear os seres. E isso nós fazemos de forma, digamos assim, coletivamente, escolhendo esses nomes, e nós coletivamente assumimos os nomes que nós damos a essas realidades. A terceira característica é a produtividade. A produtividade diz respeito a essa capacidade que nós, os seres humanos, temos de criar língua, criar elementos, evidentemente a partir de um conjunto de regras estabelecidos na própria língua. Nós podemos rearranjar elementos e nesse rearranjo de elementos nós podemos criar frases, enunciados novos que não foram ouvidos antes. Então, essa é uma característica criativa da linguagem, denominada, portanto, de produtividade. Uma outra característica ou propriedade da língua humana é a transmissão cultural. Nós podemos repassar para gerações futuras aspectos culturais que nós aprendemos com os nossos antepassados, com as gerações antigas. Então, a linguagem serve para transmitir informações e para que nós possamos transmitir cultura. E, de algum modo, também é um processo dialético, porque nós vamos reconstruindo essas informações culturais, reafirmando ou negando essa cultura. Então, a transmissão cultural é a quarta característica da língua humana. E a quinta e última é a dualidade. Então, a língua ela tem dois níveis. Ela tem um nível de elementos que não têm significados, como os sons isolados e as palavras isoladas, e nós rearranjamos, no sentido de nós juntamos palavras e sons e vamos formando elementos de significado. Então, nós temos um número reduzido de sons, por exemplo, na língua portuguesa, e a partir desse número reduzido de sons ou de letras, nós podemos construir textos indefinidos e palavras indefinidas e produzir enunciados indefinidos. Então, a partir de um conjunto de elementos definidos, nós formamos elementos com sentido indefinidos. Então, esse aspecto duplo da língua humana a gente denomina de dualidade. Então, para concluir, nós destacamos que a língua humana ela tem 5 propriedades que a diferenciam da linguagem animal, em geral. Dualidade, arbitrariedade, produtividade, transmissão cultural e dualidade. Portanto, nós concluímos que a língua humana tem especificidades próprias que a distinguem da língua animal. Estamos concluindo aqui, portanto, mais um vídeo. Eu sou o professor José Roberto. Convido você a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho para receber todas as notificações e também adquirir os nossos livros. Nós temos o livro Linguística, Outra Introdução, e temos também um outro livro que nós organizamos, denominado Teorias Linguísticas. Tem acesso a esse material, leia, isso vai reforçar algumas das coisas que nós estamos apresentando aqui nos nossos vídeos. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.